Abrir sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 4. Se você não tiver a Bíblia, o texto vai estar na tela. O bom de você deixar aberto aí é porque nós vamos ler um texto longo hoje, vocês vão ver. E aí você pode acompanhar à medida que nós formos caminhando aqui nesse texto. Eu dei o nome dessa mensagem de O Deus que Busca. E você vai entender no decorrer da nossa reflexão que esse não foi um título que eu dei aleatório, porque precisava ter alguma coisa para o pessoal publicar. Não. Esse título tem a ver com a essência do que nós vamos conversar. O texto de João diz assim, começando do versículo de número 5. Assim, chegou Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana, porque eles estavam na terra dos samaritanos, tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Aí o versículo 8, geralmente na sua Bíblia ele está entre parênteses. Significa que ele vai trazer um esclarecimento ao versículo anterior. Por isso ele está entre parênteses se na sua tradução estiver. Em algumas traduções ele está entre aspas. Não que tenha sido uma citação de outra pessoa, é apenas para mostrar. Por quê? Porque Jesus não andava só. O que Jesus está fazendo sozinho, sentado na beirada de uma cisterna, de um poço? Cadê os seus discípulos? O versículo de número 8 elucida o fato de que Jesus começa o diálogo com a mulher e nós não temos notícia dos seus discípulos. O versículo 8 diz assim, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, então agora deixa eu ler o 7 e pular diretamente para o 9, porque quando a gente esclarece no 8, cadê os discípulos, parece que a gente perde o sentido do diálogo. Então eu vou ler o 7 e depois pular para o versículo de número 9. Versículo 7 diz assim, nisso, enquanto Jesus estava sentado lá, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. A mulher samaritana, versículo 9, lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Novamente um esclarecimento, pois os judeus e os samaritanos não se davam. Versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele a água, e ele lhe teria dado a água da vida, ou água viva, perdão. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele ou nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher imediatamente lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Notem, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vai e chame o teu marido. Parece que tem um negócio esquisito. Jesus não respondeu para a mulher a questão dela querer a água. Ele vira para ela e diz, vá, chame o teu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive, ou seja, o 6º, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vocês notaram a mudança no diálogo? De água, passou para religião. Passou para que lugar é que a gente faz culto. Onde é que se faz culto? De que forma que se cultua? É aqui, é acolá, é nessa religião, é naquela outra? É nessa igreja com barulho ou é naquela silenciosa? São nas palmas ou sem as palmas? É com a música ou sem a música?
O diálogo muda. E essa é a nossa característica sempre. Até relacionalmente nós fazemos isso. Quando nós estamos tratando de um problema, seja a nível conjugal, seja a nível de amizades, um problema que surgiu, a maioria de nós tem a tendência de desviar o foco do problema para alguma outra coisa. Eu não sei se você já viveu essa situação, que você tem que dizer para a pessoa, mas o que tem isso aí a ver com o que nós estamos falando? O caso é que nós temos a grande possibilidade de sempre inserir uma mudança de assunto para que nós não tenhamos que tratar o verdadeiro problema que está em pauta. Isso é muito comum no casamento, não é? Vocês estão conversando sobre um determinado problema e a pessoa vira e fala assim, mas você lembra lá em 1980 e não sei o que você fez isso? Não, mas o que tem isso a ver com o negócio daqui agora? Então essa mulher, ela puxa um assunto que não tem nada a ver com o diálogo. Não, mas espera aí, onde é que se adora? Mas quem está falando de adoração, mulher? Quem está falando de culto? Quem está falando de religião? Quem está falando de templo? Quem está falando de terra sagrada? Se é em Samaria ou se é em Jerusalém? Quem é que está falando disso? Aí Jesus responde, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, que é o Monte Gerizim, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí Jesus está dando para essa mulher um protótipo do Evangelho, e dizendo para ela que a salvação não tem nada a ver com templo e adoração, tem a ver com o reconhecimento de Jesus Cristo, do Messias, como o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas histórias. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Quando o Messias, primeiro ela chama ele de profeta. Segundo, ela diz assim, será que você é maior do que o nosso pai Jacó? Quem seria maior do que Jacó na literatura hebraica? O Messias. Porque os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram, de certa forma, uma demonstração para Israel daquele que viria julgar e governar. Então ele está falando com a mulher, explicando, ela falando, não, eu sei que um dia vai vir alguém que vai dizer para a gente o que? Onde é o lugar de adorar? Qual que é a forma de adorar? O que ela está querendo dizer? Enquanto isso, nós vamos fazendo aqui do nosso jeito. Enquanto isso, a gente decide se é aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém. Tem problema, cada um faz do seu jeito. Mas vai chegar um dia, até que Jesus, eu acho que, perdendo a paciência, ele declarou, sou eu o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém ousou perguntar, ou querer saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha a frase da frente. Será que ele... Quer dizer, ela ainda não tinha certeza. Ela ainda não estava certa de que ele era o Messias. Irmãos, a nossa tendência à dúvida é imensa. A nossa habilidade de transformar as mais poderosas manifestações de Deus em atos e fatos questionáveis é incrível. Você sabe que foi Deus. Você sabe que você ouviu a voz dele. Mas lá no fundo do seu coração, você ainda levanta um ponto de interrogação, como essa mulher, que ela, depois de todo esse encontro, ela ouviu ele dizer, eu sou o Messias. Ela volta para a cidade e fala, olha, tem um homem ali, profeta, porque ele falou umas coisas que só profeta naquela época falava. Pode ser que ele seja o Messias. E aí o versículo seguinte diz que saíram da cidade e foram para onde ele estava, a multidão lá dessa cidade.
Nesse domingo que a gente celebra a ceia, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a essência da caminhada com Jesus. Debaixo desse texto de que nós servimos o Deus que é o Deus que busca. E eu fiquei pensando em uma pergunta que eu fiz aqui para vocês, not too long ago, eu fiz essa pergunta aqui, ó. Será que é possível uma pessoa, eu, sim, que sou pastor, que o meu ofício é a religião, que o meu métier é a fé, é a espiritualidade, é a caminhada das pessoas, ou você que vem aqui, que frequenta, que ouve, será que é possível uma pessoa ter uma prática de convívio em um ambiente de fé chamado igreja? Participar de encontros, de celebrações, praticar os atos próprios de cada um desses encontros, ou seja, a gente canta, a gente ora, nós entregamos ofertas e dízimos, como fizemos aqui, praticar os atos próprios dessa celebração. E mesmo assim, não ter uma compreensão, um entendimento do que é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Do que é o Evangelho. E por não ter esse entendimento, embora vivendo nesta prática religiosa, por não ter, se for possível, pautar a sua vida, alinhar a sua existência, organizar o seu timeline, a sua linha do tempo, de forma diferente do que o Evangelho ensina, criando assim um paradoxo, porque a pessoa diz, eu sou cristão, mas as normas ou as regras, e eu não estou dizendo de codificação, eu estou dizendo o padrão de direção da vida não bate com o Evangelho. Eu me lembrei de uma manchete que eu vi algum tempo atrás, já tem alguns anos, de uma atriz brasileira, não sei se ela era atriz, não me lembro agora se ela era atriz ou cantora, bem famosa. Não, ela era atriz, sim, porque eu já lembro de ver coisa que ela foi atriz. Que se converteu. E por ser muito bonita, aí quando se converteu, na igreja evangélica é assim, ó. A pessoa é famosa, se ela se converte, um dia é a conversão, suposta ou verdadeira, no outro domingo é a apresentação daquilo na igreja como um show, e na semana seguinte ela começa a fazer a agenda para dar o testemunho do que aconteceu aqui atrás. Ou seja, nós pegamos uma pessoa do anonimato ao estrelato da fé, sem nenhum conhecimento da Bíblia. Mas o que me chocou com a entrevista desta mulher em particular, é que ela recebeu uma oferta de uma revista dessas de nudismo, deve ser online, porque nem tem mais revista impressa, e ela aceitou fazer as poses para aquela revista. E aí a manchete era, evangélica, entre aspas, posa nua. Aí eu fui ler, e ela disse o seguinte, que se o corpo dela era bonito, era porque era Deus que deu. E se era Deus que deu, e ela citou ainda um filme muito antigo, chamado Toda Nudez Será Castigada, que ela cita o seguinte, esse tabu de não poder mostrar o que Deus deu, e aí ela foi associando a coisa, eu fiquei lendo aquilo, eu falei, gente, isso engana qualquer pessoa. Porque ela disse assim em determinada hora, por que um empresário rico não deve mostrar a Ferrari que ele comprou? Foi Deus que deu. Quer dizer, ela conseguia puxar artifícios que dariam um certo tipo de suporte para ela dizer que a pose dela sem roupa era justificada pelo fato de que o corpo bonito que ela tinha havia sido encarado como um presente que Deus lhe deu. Então, eu estou cada vez mais convencido que é possível alguém passar por esse mundo nosso. Aliás, eu estou convencido de algumas outras coisas que eu nem me atrevo a dizer para vocês. Mas eu estou convencido que é possível alguém passar por esse mundo nosso,
ouvindo o evangelho 52 domingos por ano, e isso não tem nada a ver se a igreja não tem poder ou não tem poder, e essa pessoa continuar num estilo de vida que contraria a sua própria fé. Eu estou convencido, por exemplo, de que frequentar igreja não necessariamente te aproxima de Deus. Não. Você pode ser um baita de um frequentador de igreja e o distanciamento seu de Deus não ser em nada melhor do que uma outra pessoa. Aí você vai dizer, bom, então não justifica eu vir na igreja? Só isso aí já prova o que eu acabei de dizer para você. Só isso aí. I rest my case. Segundo, eu estou convencido de que cultos não é necessariamente que transformam uma pessoa. Estou convencido disso. Porque parece que as pessoas veem, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem. E se ouvem, não desce da mente para o coração. E se desce da mente para o coração, é rapidamente banido como um vento para limpar aquilo, para que você não tenha memória do que precisa ser aplicado na sua vida. Eu estou tão convencido disso que eu escuto cristãos conversarem e um diz assim para o outro, mas me fala da sua vida espiritual. Como é que ela está? Mas que vida espiritual? Da onde é possível imaginar que nós temos uma vida, carnal, qualquer outra, e uma de cá espiritual? Não, é possível sim. E é tão possível que a maioria de nós convive nessa, espiritual, com os trejeitos, com as falas, com as roupas. Ora, quantas mulheres, amigas inclusive, gente boa, que já me disseram assim, né, eu tenho lá em casa uma roupa que não dá para usar na igreja. Dá para usar onde, dona? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E quem tem aí, segura e aponta. Como é que a gente pergunta o outro, como é que vai sua vida? Não existe, existe uma vida. Existe uma vida. Nessa vida, nós temos o relacionamento com Deus que pauta todas as outras coisas. É a mesma coisa de perguntar ao empresário, como é que está a sua vida espiritual? Não está muito boa não. Mas a financeira, rapaz, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro em cima dos otários que tem aí fora que você precisa de ver. Estou ficando milionário. A vida espiritual precisa melhorar. A gente sempre precisa, já viu essa resposta? A gente sempre precisa, resposta de cara, ou de mulher, ou de gente que está com safadeza, quer só passar maquiagem. Ora, como não existe uma vida financeira e uma vida espiritual, existe vida. Uma vida. Então eu estou convencido disso. Eu estou convencido que campanhas para resolver problema da família, campanha da família, nós vamos orar 21 dias aqui para resolver os problemas da família. Eu estou convencido, e para o choque de alguns de vocês, e essas aqui não são as coisas que eu queria falar que iriam te chocar, não vou falar. Mas eu estou convencido que muitas dessas não vai resolver nada da família. Não vai resolver, e daqui a pouco eu te explico. Aliás, deixa eu explicar agora. É porque você vai orar, como eu já vi na minha experiência pastoral, milhares orando, para Deus mudar o outro, para Deus mudar o filho, para Deus tirar o menino das drogas, da sexualidade prematura, para Deus trazer paz para casa, mas ninguém quer ser um instrumento de paz. Mas ninguém quer ser o homem, a mulher que desce do sapato e vai para junto desse menino dizer, filho, aqui é eu e você até você sair dessa droga. A gente quer paz em casa, mas não quer ser um instrumento da paz. Porque nós somos rápidos para disparar o gatilho de todas as reservas de ódio e de agressividade que nós temos contidos no nosso coração. Porque nós não dizemos, me perdoe. Sabe de uma coisa? Não precisa procurar o errado, você está olhando para ele, eu vou fazer um jeito de melhorar isso aqui. Nós não somos pacificadores na maioria das vezes. A gente vem e ora, mas parece que aquele negócio não penetra no nosso core, na nossa essência. A gente ora, chora, deita no chão, sai da reunião de oração dizendo um para o outro, foi maravilhoso. Entra no carro, pega o telefone e conversa do mesmo jeito que conversava antes da reunião de oração. Então eu estou convencido disso. Por quê?
Porque nós não entendemos, irmãos, que o Evangelho não é uma proposta de mudança de circunstâncias. Deus cura? Claro que cura, Ele é Deus, amém? A gente ora por cura, eu visito enfermos, eu unjo as pessoas, eu oro e peço a Deus, Senhor, põe a tua mão e cura. Mas o Evangelho não é uma proposta de mudança circunstancial. O Evangelho é uma proposta de mudança pessoal. A proposta de Jesus Cristo de Nazaré é mudar o Manuel. As circunstâncias que cercam a vida do Manuel serão algumas delas transformadas, outras ele vai ter que aprender a lidar com elas, outras ele vai precisar da comunidade para estender a mão, outras ele vai ter que ter um ombro para ele chorar, outras ele vai poder sorrir, mas Jesus transformou a pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dá um sinal para mim se você está me entendendo, eu estou conseguindo comunicar a você? Então veja bem, Jesus intencionalmente provoca um encontro com aquela mulher. Intencionalmente. Havia um caminho que era o caminho comumente feito, de quando se saía de uma região chamada Judéia para uma região chamada Galiléia. Tinha um caminho, tinha uma estrada, que evitava, os judeus evitavam, não sei se o texto está na tela para vocês, não é isso não. É um mapa que eu mandei, mas se não tem um mapa, está ok. Está lá o mapa? Isso. Aqui, olha. Aquela linha vermelha era o caminho que era geralmente feito pelos judeus, para evitar passar pela terra de Samaria. Era o caminho que Jesus deveria ter feito. Jesus fez um outro caminho em linha verde. Você vai dizer, Jesus é esperto, pastor, era o mais curto. É o mais curto. Jesus estava cansado, falou, vou cortar o caminho aqui, shortcut, chego lá rapidinho. Não. Judeu não fazia esse caminho. Mais perto ou mais longe, não existia essa alternativa para eles, porque eles não iriam passar pela terra de um povo que eles não concordavam. E outra, se você olhar a distância de onde Jesus saiu de Jerusalém, para chegar aonde ele ia, que era Nazaré, lá em cima, ele ia andar um pedaço muito grande na terra dos samaritanos, ele ia ter que comer comida feita pelos samaritanos, que não seguia o mesmo regime alimentar dos judeus. Não seguiam. Então Jesus provoca aquele encontro, por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que busca. É o Deus que busca você, querido. Para que você o conheça, que é tudo que Jesus queria, era que essa mulher conhecesse o Messias. É o Deus que veio a Noé, que buscou, que veio a Noé e disse, salva a sua família construindo a arca. É o Deus que veio, que buscou a Abrão e disse, sai da sua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te indicar. É o Deus que buscou Moisés e diz, Moisés, liberta o meu povo, tira o meu povo para eu levar ele para uma terra que eu preparei para eles. É o Deus que busca. É o Deus que veio a Jeremias e disse, antes de você nascer eu te conheci, te dei um nome e te designei por profeta para as nações. É o Deus que veio a Jonas e disse, sai de onde você está e vai clamar a grande cidade de Nínive, porque o clamor daquela cidade chegou até os meus ouvidos. É o Deus que buscou às margens do mar da Galileia os seus discípulos. E disse para eles, eu vou transformar vocês de pescadores de peixe em pescadores de homens. É o Deus que buscou Saulo de Tarso na cidade, ou no caminho para Damasco, para ter um encontro com ele e transformá-lo no grande Paulo. E é o Deus que veio, que buscou a mim e a você, enviando Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida. E nele nós entendêssemos o que significa ser de Jesus. Irmão, ser de Jesus não é vir à igreja, ser de Jesus não é dar dinheiro à igreja. Ser de Jesus é ter sido encontrado pelo Deus que busca. Só que todos os personagens que Deus buscou, o encontro transformou a vida destas pessoas. Engraçado que em toda religião, e você pode fazer uma pesquisa sobre isso, são as pessoas que buscam a divindade. Nas religiões de invocação aos deuses em busca de favor, são as pessoas que saem de um lugar a outro.
são as pessoas que fazem sacrifícios, são as pessoas que invocam da sua maneira, para ver se Deus vem encontrá-los, para que eles possam então pedir a eles o que quiser. O nosso Deus é o oposto. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele, permitam-me parafrasear o texto, Ele nos buscou, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Ele é o Deus que busca. Por isso que você precisa parar dessa insistência de transformar o Deus da Bíblia num Deus pagão. Que você tem que vir a um templo, fazer suas canções, suas orações para ver se Ele vem. Sabe por que você faz isso? Porque quando Ele te buscou, você nunca se deu a ser achado por Ele. Porque o dia que Jesus habitar no seu coração, tudo isso aqui tem um significado absolutamente novo para você. Nós nos reunimos para celebrar o Deus que nos encontrou, que já está na nossa vida, que aliás não vem para o culto. Ele já veio junto com você, que pertence a Ele, que é dele, a sua casa, querido. Então Jesus provocou aquele encontro. E eu creio que nessa manhã Jesus provocou esse encontro. Eu não vou dizer com todos nós aqui, mas Jesus provocou esse encontro com alguém que precisa de entender isso. Por quê? Porque aquela mulher, ela insistia em pensar em categorias diferentes da que Jesus tentava mostrar para ela. Presta atenção no texto. Jesus falava numa categoria, ela respondia em outra. Jesus falava de uma percepção, ela falava de outra. Veja bem. Versículo 7 do capítulo 4. Jesus estava lá no poço, veio uma mulher tirar água, disse-lhe Jesus. Agora começa o diálogo. Presta atenção como as categorias são diferentes. Dá-me um pouco de água. Você é judeu e eu samaritano. Ô, gente, pera lá. Eu passo por um de vocês aqui, no corredor. Vocês estão com uma guloseima qualquer na mão, eu digo assim: ô, fulano, me dá um pedaço. Qual que é a sua resposta? Sim, não. Ué, você é goiano e eu sou mineiro? O que tem a ver isso? O que tem a ver? Vou te explicar o que tem a ver. A mulher insistia em puxar a conversa para perspectivas diferentes de Jesus. Ela queria dizer o seguinte: espera aí, tem uma diferença racial aqui, por que você está me pedindo isso? Segundo, ela fala: nós não poderíamos estar tendo essa conversa. Mas nós já estamos, a partir do momento que você me respondeu que nós não poderíamos estar tendo essa conversa, nós já estamos. Seria muito mais rápido se você dissesse: eu vou te dar água, eu não vou te dar água. Concordam comigo? Por que ela está se esquivando? Depois ela fala assim: como é que você... Quando Jesus fala assim: eu vou te dar água, se você soubesse, era você que me pediria, eu te dava uma água, queria jorrar água viva de você. Ela fala: mas você não tem água, você não tem balde, você não tem corda, o poço é fundo, como é que você vai tirar a água? Como é que você vai tirar se você não tem isso? Aí Jesus fala assim: se você soubesse, quem é que está te pedindo água? Fala: por acaso você é maior do que Jacó? Não há uma resposta direta. Todas as respostas são evasivas e Jesus tenta puxar para uma categoria sempre. Se você conhecesse o dom daquele que está te pedindo água, é você que me pediria. Ao invés dessa mulher parar e dizer assim: que dom é esse? Quem é esse que está me pedindo essa água? Então me explica. Porque você está dizendo que se eu conhecer vai haver uma transformação na minha vida. Então, por favor, me explique. Não. Como a maioria de nós faz, queridos. Porque essa mulher é um retrato muito bem pintado da grande maioria de nós que estamos aqui. Ao invés dela fazer isso, ela fala assim: olha, por acaso você é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, que ele mesmo bebeu, os seus animais, a sua família? Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede... Jesus diz que aquele que beber da água que eu der, não tem um momento que essa mulher pergunta: explica para mim, quem é esse? Que água é essa?
O que é isso que você está falando que eu não estou entendendo na mesma categoria? Vocês adoram o que não conhecem. Aí ela pergunta se o lugar é aqui ou é acolá. Não está entendendo nada. Porque o interesse, irmãos, de Deus é de nos revelar em Cristo Jesus aquilo que ainda não sabemos e nem conhecemos, para que essa nova compreensão de vida possa nos transformar. É isso que é a pregação do Evangelho. Mas aí, olha, a gente continua respondendo assim, mas vai resolver meu problema financeiro? Aí a gente pergunta assim, mas eu vou ter que ficar debaixo aqui de uma tutoria espiritual desse homem, ou se for uma mulher, a líder, ou desse... Não, mas e aí, eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto? Mulher samaritana presente entre nós. Jesus não está falando disso, Ele está falando de outra coisa. Ele está falando do porquê que a sua vida não tem significado e não tem tanto. Que embora sendo absolutamente religiosa e capaz de dizer dos meandros de toda essa religião, ela passou por 5 maridos e agora vivia com o que não era dela. Mas insistia em discutir se ora é aqui ou é acolá. Insistia em não querer saber que água é aquela. Quem sabe, mulher, essa água é a que vai te saciar de uma maneira tão grande que essa busca insensata de significado no braço de um outro homem vai deixar de ter o mesmo peso. Quem sabe essa água é o que vai dar a você a capacidade de perceber que essa vida promíscua e adúltera tem sim um peso muito grande naquilo que você chama da minha vida. Quem sabe essa água viva é o que vai dar compasso para você. Quem sabe essa água viva é o que vai dar norte, vai dar rumo para você. E aí eu vou encerrar, por causa do nosso tempo, só para dizer para vocês uma coisa aqui, ó, que essa mulher revela também a todos nós por que é dessa maneira. Ela revela a verdadeira motivação de trás, ou por detrás da maioria das nossas buscas por Deus. Sabe qual foi o único lugar que aquela mulher, o único momento de todo esse diálogo, que aquela mulher teve um interesse em descobrir um pouquinho mais? Foi a hora que Jesus disse assim para ela, mulher, quem beber dessa água do poço de Jacó, é o seu caso, você vem aqui todo dia buscar essa água, não vem? Vem todo dia, essa labuta aqui danada. Sol quente. Vocês repararam qual é o horário que essa mulher foi buscar água? Quem se lembra? Meio-dia pico do sol, região da Palestina. Dependendo da época que isso aqui aconteceu, fácil, 110 graus Fahrenheit. Essa mulher ia lá buscar água, tirar a água da cisterna, poço profundo. Lençol freático não é tão alto assim. Ela ia ter que fazer muita força. Quem beber dessa água aqui vai ter que voltar, beber de novo, buscar, laborear. Literalmente, do suor do teu rosto descedentará. Te descedentará do suor do teu rosto. Mas aí Jesus fala assim para ela, mulher, quem beber dessa daí tem sede, mas quem beber da que eu der. O que ela pensou? Me ajudem, o que ela pensou? Fim de trabalho, fim de cansaço, fim de labuta, fim de ter que vir aqui nesse poço, meio-dia, buscar água. Imediatamente ela falou, aplica um aqui na veia. Não, me dá, porque da hora que o senhor me der, acabou. Sabe o que essa mulher está revelando, gente? Para nossa indignação, tristeza, vergonha, cara corada nessa manhã, que simplesmente a maioria de nós está interessada em como nós podemos usar Jesus para resolver os nossos problemas.
Porque até aí Jesus falava e ela não perguntava, me perdoem a chula expressão, patavina nenhuma. Mas na hora que ele fala assim, quem beber dessa água não vai ter sede, eu falo, é aqui que eu entrei. Me dá dela. Porque aí eu não vou ter que vir aqui mais, eu não vou ter que andar no sol, eu não vou ter que queimar a minha pele, eu não vou ter que fazer esforço físico para baixar esse balde, eu não vou ter que ficar tirando essa água e carregando nos meus ombros, eu não vou dar calo mais nos meus ombros, eu não vou ferir a minha cabeça carregando esse balde pesado, eu não vou ser objeto de fofoca das mulheres, porque elas passam e falam assim, lá que já teve 5 maridos e agora tem um que não é dela, deve ser o da outra lá. Acabou tudo e resolveu minha vida. Aí quem muda pela primeira e única vez o diálogo não é a mulher, é Jesus. Porque Jesus podia ter respondido para ela também, eu não vou te dar da água, pronto e acabou. Ou não, quer saber, vou te dar da água. Não, Jesus não responde nem que sim nem que não, não vou dar, vou te dar daqui um pouco. O que ele fala para ela? Vá chamar seu marido. Mas o que tem a ver o marido com a água? O que tem a ver chamar meu marido agora, se nós estamos aqui num diálogo, quase resolvendo a questão mais importante da minha vida? Minha cura, minha transformação, meu sei lá o que, minha empresa que está falindo, meu marido que é difícil, minha mulher que é difícil, meus filhos que são problemáticos, nós estamos quase resolvendo. Só manda eu chamar meu marido? E eu vou fazer uma paráfrase aqui para a gente encerrar. Jesus disse, mulher, o seu problema não está na água que você bebe. Eu pedi para você chamar o seu marido para você entender que o buraco está em outro lugar. Por isso que ele não respondeu para ela, ele disse, vai chamar seu marido. E eu gosto de, ao ler a Bíblia, parar e deixar passar na minha mente. Eu imagino que aquela mulher deve ter ficado muda por 1 minuto, talvez cara corada, e dizer assim, mas meu marido, como é que ele sabe esse negócio do meu marido? Só que aquela mulher teve uma atitude que a maioria de nós não consegue ter, que foi inclusive elogiada por Jesus. Ela foi verdadeira. Ela disse, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Já vi que eu vou ter que continuar buscando água aqui, por muitos anos. Porque o problema do marido é mais sério do que o senhor imagina. O que é? O homem que eu durmo com ele não é meu marido. De quem ele é, nós não sabemos, o texto não fala. E nem precisava ser de ninguém necessariamente para não ter sido dela. Não era dela porque ela tinha uma relação com esse homem que não era segundo os parâmetros regulamentadores de uma relação. Então, ele não é meu. Jesus não perguntou se era da vizinha, se era da amiga dela do outro lado da cidade, nada. Jesus disse, você foi corajosa e disse a verdade. Porque não só esse aí não é seu, como 5 já passaram. O que aconteceu com esses 5? Morreram, largaram ela largou eles, ela os traiu. Não sabemos. E também não vem ao ponto. O que vem ao ponto é que Jesus está dizendo para ela, presta atenção nisto, querido. Jesus fala com você e você fica puxando outras coisas. Para não ver e não ouvir o que ele realmente quer tratar com você. Jesus não iria resolver. Se fosse um culto evangélico, seria o culto da água que a gente bebe e não tem mais sede. Essa igreja aqui ia ficar com gente saindo pela janela. Você imagina um culto em Sicar. Quem vier no culto vai beber uma água que nós vamos orar por ela um pouquinho e vamos dar para a pessoa. Água encanada ninguém tem em casa, não é? Todo mundo vai na cisterna, vamos beber da água que benzida aqui hoje no culto nosso. Acabou a sede de todo mundo. A igreja ia ficar desse jeito. Estou falando alguma besteira? Mas o que Jesus disse é o seguinte, culto em Sicar hoje, na região de Samaria. Vamos tratar do que realmente são problemas da nossa vida e do que impede de que Deus realmente se manifeste como o Senhor da sua história? Vamos ter um culto em Sicar, em Samaria, para que a gente entenda que o problema não é tirar a água do poço, é resolver a questão dos muitos homens que passam pela nossa história, aumentando o nosso buraco relacional, o vazio da alma, e nos fazendo pensar que nós podemos conviver numa situação de pecado, sem parar de discutir as questões da religião.
Nós podemos dizer que somos daquela comunidade de irmãos, que ouvimos o evangelho ali, mas nós somos sacanas na vida. Mas a mulher teve coragem de dizer. E ela não só teve coragem de dizer, que ela voltou na cidade e falou: gente, o cara falou que eu já tive 5, estou com um que não é meu. Quem sabe esse homem tem alguma coisa para falar para você. Pois eu queria encerrar o nosso encontro antes de nós termos aqui um batismo e a celebração da ceia. É possível aquilo que eu disse antes, e eu estou convencido disso, que você ouça, que você procure 1001 coisa, como a mulher, para continuar evasivo do verdadeiro problema da sua vida. Mas eu também estou convencido, e essa é a única razão que me mantém pregando o evangelho. Única. Eu estou absoluta e totalmente convencida, até a última célula do meu corpo, que tem mulher samaritana hoje em dia que ouve a voz de Jesus e que fala a verdade para ele e diz: o senhor está certo, o senhor tocou o dedo aqui no botão que precisava. E eu estou convencido que pode haver salvação nos dias de hoje, transformação nos dias de hoje, mudança nos dias de hoje, de que pessoas vão viver como discípulos de Jesus. E eu imagino que nessa manhã tenha pessoas dessas aqui. E eu queria que você, nesses minutos que restam da nossa celebração, você parasse e deixasse essa mensagem ecoando aí em você. Quando você vê o batismo, você vai ver que Jesus veio para que nós manifestássemos a graça dele às outras pessoas. Quando você for pegar os elementos da ceia, que você entenda o que você está fazendo. Você está celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, que veio para ser Senhor da sua história. Que Ele não veio para resolver o problema do poço que é fundo e da cisterna que tem pouca água e que você precisa ficar labutando todos os dias. Isso aí é secundário. Que nós transformamos em primário para que nós não tenhamos que lidar com as questões que são mais primárias da nossa vida. Que Jesus realmente possa tocar seu coração. Vamos fazer uma oração breve? Você fecha os olhos comigo um segundo. Senhor, fala ao coração de cada pessoa aqui nessa manhã. E por misericórdia, Senhor, como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, todas as vezes que nós conseguirmos, com a habilidade que nós temos, de puxar um outro ponto, desviar a mente para cá ou para acolá, traga-nos novamente, Senhor, para a essência do diálogo, a ponto que nós sejamos confrontados com um checkmate. Um checkmate, Senhor. E precisa haver mudança na nossa vida. Dá-nos a capacidade de falar a verdade nessa manhã, diante de tudo que nós estamos vendo aqui e compartilhando, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.